Muito bem, pessoal, como é que vocês estão? Hoje é um dia especial porque hoje é meu aniversário. Hoje é dia 27/8, hoje é um domingo e estou fazendo exatos 37 anos. O tempo passa e, bom, não tem como mudar isso, né? É a vida. Mas vamos lá. Vamos falar sobre arrays hoje, né? Como que a gente trabalha com arrays aqui no C Sharp. O conceito, como eu sempre gosto de frisar, é igual em todas as linguagens, tá? É igual a todas as linguagens, mas eu vou estar mostrando como que a gente pode estar trabalhando com array aqui no C Sharp. E para que serve o array, tá bom? Perceba que eu vou criar uma variável número, do tipo numérico, tá? Que eu vou chamar aquele de número, e eu vou passar o valor 10 aqui para ela. Essa variável só pode receber um número. Agora, vamos supor que tem um caso que eu quero armazenar vários números em uma única variável, né? Ou seja, uma coleção de números. E poderia ser texto também, tá? Vou mostrar os dois exemplos aqui. Quando a gente quer armazenar mais de um valor, né? Ou uma coleção de valor em uma variável, a gente pode estar utilizando um array. Então, nesse caso aqui, quando a gente vai trabalhar com um array, a gente vai abrir aqui, ó, no tipo da variável, que é do tipo inteiro. No finalzinho dela eu vou colocar aqui, ó, abrir e fechar colchetes. Se não me engano, acho que é colchetes isso daqui, tá? Se eu tiver errado, me corrijam aí no comentário, tá? Então, o que eu estou falando? Ó, essa variável do tipo inteiro, ela vai ser um array, tá? Ela vai ser uma variável que vai armazenar mais de um valor, né? Então, aqui, ó, o que eu faço agora? Eu estou falando que a minha variável número, ele já está até sugerindo aqui para mim, ó, vai ficar assim. Essa minha variável do tipo inteiro, eu estou dizendo que ele vai ser um array, tá? Quando eu coloco esse símbolozinho aqui, eu estou dizendo que essa variável vai ser um array, né? Ela vai suportar uma coleção de valores. Então, eu tenho que falar que ela é igual a new int, né? Tem que ser do mesmo tipo aqui. E eu estou falando que ela vai suportar até 10 números, tá? Só que aqui eu acho que vai ficar muito grande para fazer um exemplo, né? Eu vou deixar só 5. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou até chamar de números no plural, porque vai ser vários números, né? Então, o que eu estou falando? Olha, essa minha variável do tipo inteiro, números, ela vai suportar até 5 números aqui dentro dela, tá bom? E daí, como que a gente trabalha com um array? Um array, pessoal, ele não começa da posição 1, daí vai para o 2, 3, 4, tá? Todo array, em qualquer linguagem também, ela sempre vai trabalhar a partir da posição 0, tá bom? É a partir da posição 0 que o nosso array vai começar. Aí a partir do 0 ele vai para o 1, vai para o 2 e assim em diante, tá bom? Então tenha em mente que qualquer array, não importa se é do tipo string, se é do tipo inteiro, tá? Ela sempre parte da posição 0. Então, sabendo que ela parte da posição 0, como que eu seto um valor, né? Como que eu coloco um valor nela? Eu posso fazer dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira aqui, ó. Por exemplo, ele até sugeriu aqui, ó. Eu posso fazer dessa maneira aqui, ó, colocando. Só que eu vou colocar aqui 10, 20, 30, 40, 50. Eu posso inicializar essa variável dessa maneira. Então estou dizendo que na minha variável número, que é um array, ela suporta 5 números e os números que eu quero que ela receba seja 10, 20, 30, 40, 50. Beleza. Essa é uma maneira de eu inicializar ela com alguns valores. A segunda maneira é eu falar aqui, especificar, né, a posição dela. Então quero que, ó, na minha variável números, na posição 0, eu quero que ela receba o número 100, por exemplo, tá? O número 100. Ele acabou jogando muito pro lado aqui. Ele receba o número 100. Eu já vou copiar aqui para adiantar um pouco, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, na posição 0 dela, eu quero que ela receba 100. Na posição 1, eu quero que ela receba, por exemplo, aqui 200. Na posição 2, eu quero que ela receba aqui, por exemplo, 150. Vou colocar uns números bem aleatórios aqui na minha cabeça. Na posição 3 aqui, eu quero que ela receba 500. E aqui vou jogar um 600, tá? Na posição 4. Aí você deve estar olhando aqui e falando, ué, mas como assim? Se ela cabe 5 e aqui a última posição dela é o 4. É justamente por causa disso, porque ela começa a partir do 0 e o 0 conta como uma posição. Então se a gente já contar aqui, ó, na mão, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então tem exatamente as 5 posições aqui.
Se eu colocasse, por exemplo, mais um aqui, ó, aqui embaixo, e colocasse a posição 5, deixa eu colocar aqui, ó, 5. Ó, então aqui, essa posição na verdade seria a posição 6, ó, vou colocar aqui 650, tá bom? Seria a posição 6 na verdade, porque daí se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, a posição 5 aqui na verdade seria 6, porque ela começou a partir do zero. Então, no array é assim que funciona, tá? Sempre a partir do zero. Então essas são as duas maneiras que eu posso estar inicializando o meu array, atribuindo já valores para ela. E como é que eu faço para mostrar agora, né, para printar isso na saída aqui? A gente pode fazer também dessa maneira aqui, ó. Ele já até sugeriu aqui para mim já, ó. Eu posso fazer assim, ó, na posição 0. Vou só printar dois números aqui para não ficar muito grande, tá? Então só quero que ele mostre para mim os números que tem no meu array na posição 0 e na posição 3 aqui, por exemplo. Então eu posso fazer isso aqui. Ó, eu vou salvar aqui, vou dar um .NET run e vamos ver a saída aqui. Opa, ele deu um erro aqui e eu já sei por quê. É porque eu inicializei ela duas vezes aqui, tá? Então deixa eu só fechar isso aqui. E deixa eu rodar de novo. Entendi. Já entendi aqui. É por causa desses 5 que ele está reclamando, que ele não suporta, né? Eu só posso ir até a posição 4 e eu estava com 5 aqui embaixo, então ele acabou estourando a capacidade dele. Por isso que não estava mostrando, tá bom? Então aqui, ó, número 100 e o número 500, que estavam aqui na minha variável array, que eu chamei de números. Então, se a gente olhar, ó, números na posição 0 é o 100 e o meu array na posição 3 contém o número 500, que é o que está saindo aqui no nosso prompt de comando. Se eu deixasse como estava aqui, ó, por isso que deu aquele erro, é até bom que dê esses erros, que daí vocês também já aprendem, tá? O que está acontecendo. Eu vou voltar aqui para ele dar o erro de novo, ó. Perceba que eu já falei, ó, a minha variável, o meu array, ele só suporta 5 números, tá bom? Como eu coloquei mais um aqui, vou até mudar aqui para 680, por exemplo. Quando eu tentar rodar aqui a aplicação, ele está falando para mim, ó, esse index outside of bounds of array significa que ele está dizendo assim, entre outras palavras, esse array já está fora da sua capacidade, tá? Ele não suporta a quantidade de números que foram colocados nele. Porque ele está falando, ó, você disse que ele só suporta 5 números, porém você colocou 6 aqui, né? Então por isso que ele está falando aqui que ele está na capacidade estourada dele, tipo, está fora da capacidade dele. Então a gente precisa remover isso daqui e deixar como estava, tá? Vou dar um clear aqui para tirar um pouco da poluição que estava aqui. Então perceba que a gente pode estar inicializando o array dessa forma aqui que eu mostrei, tá? Ou também da outra. Eu vou comentar aqui e vou abrir e fechar aqui. Acho que ele vai até sugerir aqui, ó, sem... pronto, ele já até me ajudou aqui, sugeriu. Então a mesma coisa, ó, eu vou printar aqui do mesmo jeito. E tá aqui, ó, 100 e 500. Ele pegou o array na posição 0, que é essa primeira posição aqui, e o meu array na posição 3, que seria o meu 500. Então tá aqui, ó, 0, 1, 2, 3, que é o que eu pedi aqui. Então por isso que saiu o número 500, tá bom? Perceba que se eu quisesse mostrar todas essas 5 posições aqui, eu teria que fazer várias vezes esse console writeLine aqui, tá bom? Acho que ele sugeriu só mais um aqui. E perceba, eu teria que fazer isso daqui, ó, 1 na posição 1, né? Aí na posição 2, aí na posição 3 aqui e na posição 4. Só que vamos imaginar agora, né, que a gente tivesse um array aqui com 1000 posições e a gente quisesse mostrar isso. Imagine o tanto de vezes que eu teria que repetir essa linha aqui, por exemplo, 1000 vezes. Seria loucura, né? Insanidade. Ia ficar um código sujo ali, tipo, totalmente nada a ver, né? Não seria uma boa prática. Então a gente poderia agora colocar em prática o que a gente já aprendeu nos vídeos anteriores, que seriam os nossos laços de repetição. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Você lembra que eu disse, né, quando usar cada laço, né?
O for é quando eu sei quantas vezes eu sei que eu vou repetir aquele laço, tá bom? Então nesse caso aqui, ó, eu sei que só vou repetir ele 5 vezes. Então, como eu sei que eu vou repetir só 5 vezes, eu posso usar o laço for aqui nesse caso. Então, ó, ele já até sugeriu aqui pra mim. O que eu tô fazendo aqui? Ó, ele tá pegando o meu array números e esse length aqui, ele simplesmente pega a quantidade de números que ele tem no meu array, tá? Eu posso até fazer isso aqui para vocês entenderem o que é esse length, ó. No C# a gente consegue saber a quantidade de números que tem dentro de um array usando esse método length aqui. Então só vou mudar aqui .length, tá? Eu vou comentar isso aqui, só para vocês verem para que ele serve. Vou rodar. Ó, 5. Então, eu estou falando a minha variável números, length pega a quantidade de números que tem dentro dele. Aqui ele trouxe 5, mas se eu tivesse 10 aqui, ele ia mostrar 10. Então, de modo bem resumido, quando você quer simplesmente saber a quantidade de números ou de dados que tem dentro de um array, é só você dar aqui o nome do array, .length, que ele te retorna a quantidade de itens que tem dentro dele, tá? Então, a gente vai fazer dessa maneira aqui agora para mostrar todas as saídas, todos os números que tem dentro desse array. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou falando que a minha variável int é int, né, tipo numérico, que eu chamei ela de i, ela vai ser inicializada com 0, e eu estou dizendo que enquanto o meu i for menor do que a minha quantidade de itens que tem dentro do meu array, que é 5, né, incremento i mais 1. Então, é isso que ele vai fazer aqui. Ele vai fazer um loop de 5 vezes, porque ele vai verificar, bom, eu sei que esse array aqui contém 5 números, então eu preciso fazer 5 repetições aqui, tá? Eu vou limpar aqui de novo, dar um clear, tá? E eu vou até colocar um breakpoint, que daí fica melhor eu debugar para explicar melhor para vocês aqui. Deixa eu rodar. E vamos lá. Ele caiu aqui. Então, o que eu tenho na minha variável array de números? Está aqui, ó, na posição 0, 100, na posição 1 eu tenho 200, na posição 2, 150, 3, 500 e na 4 eu tenho 600. Os mesmos valores que estão aqui. Somando 5 números, logo eu tenho 5 posições aqui dentro desse array. Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está inicializando a minha variável i, que é do tipo inteiro, em 0, e ele vai falar, enquanto esse i aí for menor do que 5, né, que é a capacidade de números que tem dentro do meu array, você vai repetir. Então, ele vai entrar aqui dentro. E aqui eu estou falando, ó, agora eu quero que você printe aqui na saída o meu array número exatamente na posição do i. E qual que é a posição do i aqui nesse momento? É 0. E você lembra que todo array começa em 0? Então, é por isso que eu já inicializei o meu i aqui com 0. Eu poderia inicializar com 1, só que daí eu não ia conseguir mostrar a primeira posição aqui. Então, eu já estou aproveitando, olha, no meu array, que tem 5 números, 5 casinhas, eu quero que você mostre ele aqui já na posição 0. Então, se eu olhar aqui, ó, se eu dar um continue, ele já vai mostrar aqui, ó, 100, tá vendo? Agora ele vai para a próxima repetição. O i agora, ele está valendo 1. Então, na posição 1 do meu array, eu tenho 200. Então, ele vai falar, agora eu quero que você mostre dentro do meu array a casinha na posição 2. Então, está aqui, ó. Desculpe, na posição 1. Então, ele vai mostrar o 200. E assim vai. Ele vai repetir 5 vezes, ó, porque é 5 números que eu tenho, 5 casinhas que eu tenho dentro desse array. Então, agora ele já está na posição aqui 3. Falta mais uma, né? Aqui, ó. 4. Perfeito, só falta mais um agora. Não, já saiu. Então ele já fez as 5 repetições, né? Ele deu 4 aqui, porque na verdade, como ele começou no 0, 4 já seria a posição 5 aqui. Então ele terminou todo o meu loop aqui 5 vezes, mostrou todos os números e continuou, saiu fora aqui do meu bloco do for e continuou o restante do código, caso tivesse mais códigos para ser executado ali para baixo, tá? Vou terminar de rodar a aplicação aqui. Então, como vocês podem ver, o array, a gente pode estar trabalhando dessa maneira aqui, tá? Nesse caso aqui eu estou utilizando o tipo numérico, mas eu posso perfeitamente usar para os tipos de texto, tá? E como que eu faria isso? Eu poderia fazer assim, ó. Eu vou até copiar aqui para ganhar um pouco de tempo e vou fazer assim, ó. Eu vou chamar essa variável, esse array de nomes, tá? No plural também.
E eu vou falar que também ele suporta 5 nomes aqui dentro. O primeiro nome que eu vou dar aqui vai ser o meu, por exemplo, tá? César. Acho que ele vai sugerir o restante para mim. Ó, sugeriu. Então, beleza. Opa, só faltou fechar aqui com aspas. E aqui, ao invés de int, vai ser string, porque agora eu estou querendo trabalhar com um array do tipo texto. Então, aqui vai ficar dessa maneira, tá? Então, o que eu estou falando aqui? Ó? Agora eu criei um array, tá? Do tipo texto, tá? Estou falando com esse sinalzinho aqui que essa variável vai ser um array. E eu quero que ele suporte até 5 posições, 5 casinhas dentro dele. O que você vai colocar ali não importa, desde que seja um texto. Então, na primeira posição aqui, eu estou colocando César, né, o meu nome, daí Maria, João, Pedro e José. E do mesmo jeito também, eu vou só tirar aqui, mudar o de números para nomes, tá? E aqui também, ó. Pronto. A mesma coisa, a mesma lógica. Ele vai percorrer esse meu array aqui, chamado nomes. Ele vai olhar e vai falar, beleza, eu sei que o length dele é 5. Tá? Como ele tem 5, então eu vou fazer um loop de 5 vezes. Se fosse 10 aqui ou 1000, ele ia olhar o length e ia falar, bom, tem 1000 posição, então eu vou repetir isso aqui 1000 vezes, e assim por diante. Então, seguindo a mesma lógica aqui, só vou limpar a saída aqui para ficar mais claro para a gente. Vou dar um save e vou rodar a aplicação. E beleza, vamos ver aqui, ó, o meu array nomes, ele está aqui com as 4 casinhas, né? As 5 no caso, e cada posição a gente tem um nome. Então tá aqui, ó, César, Maria, João, Pedro e José. Então, ele olhou, beleza, esse cara aí tem 5 posições dentro dele, então eu vou fazer um loop de 5 vezes. E agora, vamos lá, o meu i, que inicializava em 0, né? Ele vai pegar o meu array na posição 0 aqui, que é o meu nome, e vai mostrar a saída. Deixa eu até voltar para o terminal aqui, ó, César. E assim por diante. Ele vai para o próximo, Maria, João, Pedro, e agora o último que é o José. Ele já está na posição 4. 4 aqui, na verdade, seria o 5, tá? Porque, ó, 0, 1, 2, 3, 4 é a última posição. Então aqui ele já está no último loop dele. E vai mostrar aqui no caso a saída, José. Terminou, saiu fora, não tem mais nada para mostrar. Acabou todas as posições, finaliza a aplicação. Então, perceba que é assim que a gente trabalha com arrays. É quando a gente quer armazenar mais de um texto ou mais de um número, por exemplo, dentro da mesma variável, né? Nesse caso aqui, estou trabalhando com int e com um string, que é o tipo texto, mas poderia ser decimal, double, float e outros tipos de variáveis também, tá bom? Poderia ser até um array de byte também, sem problema nenhum. Mas é isso aqui, não tem muito mistério, tá? Não tem muito segredo sobre o que é o array. É simples de trabalhar com ele, só tenha em mente que ele sempre começa a partir da posição 0, tá? Nunca da posição 1. Eu poderia vir aqui, ó, por exemplo, e colocar que o meu i começa a partir da posição 2. Não tem problema fazer isso aqui, ó. Vou até limpar aqui e vou dar um .NET Run. Só que perceba o que vai acontecer. Olha lá, ó. Eu falei para o i começar na posição 2, então ó, 0, 1, 2. Ele vai mostrar a partir do João. Então só vai mostrar o João, Pedro e José, porque eu só falei, ó, o meu array ele tem 5 posições. Só que eu estou falando que o meu i aqui, que é a minha variável de controle, né, ele vai partir do 2. E como eu estou falando e quando ele vai entrar no loop, a primeira posição que vai ser o i aqui vai ser o 2. Então ele vai olhar para o meu array e vai falar, beleza, a posição 2 aqui seria o João, né? Ó, 0, 1, 2. Então, a partir do 2, então mostra o restante. Então, João, Pedro e José. Então, não teria sentido fazer isso aqui, né? Já que eu tenho um array com 5 posições, eu quero mostrar todos, eu quero percorrer todas as casinhas dele. Então, começa aqui a partir do 0. Beleza? Então seria isso sobre arrays, tá? E agora no próximo vídeo eu vou falar com vocês como a gente pode estar trabalhando com array 2D, array 3D, tá? É meio confuso de entender agora o que eu falei, mas no vídeo eu explico para vocês o que significa um array 2D e 3D e assim por diante. Então vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!